Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a dor no peito e a síndrome de pânico, o ataque de pânico. Essa relação entre dor no peito e síndrome e ataque de pânico geralmente é um pouco desconhecida. Eu vou falar quais são as características, as formas de tratamento, para você entender esse mecanismo e como você pode gerenciar isso da melhor forma possível. Os estudos mostram que cerca de 1/4 das pessoas que sofrem algum problema cardíaco do coração, elas sofrem também de transtorno de pânico e têm ataque de pânico. Isso às vezes é desconhecido pela população e até pela classe médica que muitas vezes não leva em consideração no tratamento esses sintomas de ataque do pânico. Existem muitos fatores que contribuem para que haja essa dor torácica no ataque do pânico. Fatores cardíacos e não cardíacos também. Então, pessoas que sofrem algum problema no coração, elas vão, claro, sentir problemas, dores torácicas e vão ter o ataque de pânico. E também pessoas que têm a síndrome de pânico ou ataque de pânico, elas sofrem as dores torácicas em função de questões não cardíacas, não médicas, não é? E essas dores torácicas junto com o ataque de pânico, elas estão relacionadas muitas vezes a uma hipertensão, a uma cardiomiopatia e pode até ocorrer a questão de uma morte súbita em função do ataque do miocárdio. E ainda bem que o distúrbio de pânico ele é tratável com psicoterapia, como eu sempre falo aqui no canal, com também medicações, os inibidores de recaptação da serotonina, os benzodiazepínicos e outros tantos recursos que eu falo aqui sempre no canal. Atividade física, meditação, relaxamento muscular, enfim, chás fitoterápicos também. Então, existe muito tratamento para essa condição, tanto do ataque de pânico, que causa essas dores torácicas, e aí o transtorno de pânico também, ele pode trazer mais alívio para você. O que acontece, gente, que há um percentual alto, cerca de 20% de pessoas que vão a hospitais, a ambulatórios de urgência e que tem essas dores torácicas e não há o diagnóstico de transtorno de pânico nem ataque do pânico. E muitas vezes, como não há esse diagnóstico, a pessoa não recebe o tratamento. E aí ela volta sempre sem um tratamento diagnóstico mais preciso. Por isso que eu estou tratando desse tema aqui no vídeo, para a gente poder trazer mais essa contribuição para você se cuidar um pouco mais. É importante deixar claro que esse transtorno do pânico, e quando você tem um ataque de pânico, quando você tem a dor no peito e às vezes a dor até no coração, você não está tendo um ataque cardíaco, você não está sofrendo alguma cardiopatia. Mas essas dores no peito e no coração, elas têm aí duas principais fontes. Então, realmente, há uma dor ali no peito, próximo ao coração, por um espasmo cardíaco, ou seja, o coração ele vai pulsar mais forte, ele vai se contrair e dilatar com mais intensidade, e pode haver uma isquemia ali também, não é? E mecanismos não cardíacos, como aí ela pode ser a dor esofágica no esôfago, há uma contração dessa parte da garganta, claro, pela tensão, e outros processos que não estão relacionados com o coração, ou seja, uma tensão nessa área que não está ligada ao coração. Então as duas áreas elas estão sendo fortemente caracterizadas por um ataque de pânico e pelo transtorno de pânico, né? Por isso que a dor é tão intensa, porque existem muitas musculaturas aqui envolvidas nesse processo do ataque de pânico. E é claro que você tem uma hiperventilação, não é? Então há uma tensão também na respiração, trazendo muitas vezes essa parada do esôfago. E aí, com essa parada do esôfago e dessa região do tórax, você tem uma dor torácica que é não cardíaca, mais intensa. Todo esse mecanismo em função da ansiedade mesmo, né? Então, como eu já falei em outros vídeos aqui, esse ataque de pânico, essa dor torácica e na região próxima do coração, ela vai trazer palpitação, você vai ter taquicardia, você vai ter uma dispneia, não é? Uma respiração mais complicada, a dor no peito, você vai ter uma pressão que vai te causar náusea também, a tontura, você pode ter uma sensação de leveza também, uma sensação de asfixia e ter calafrios também, não é? Então esses sintomas somáticos, eles vêm junto com essa dor torácica, dor no peito e o ataque de pânico também. E é claro que isso tudo causado pela ansiedade, lembra que eu falei, o seu corpo está pronto para lutar ou para fugir, e isso gera uma grande instabilidade no seu organismo, alterando o seu metabolismo e fazendo com que você fique aí mais alterado, com os hormônios sendo jogados
corrente sanguínea, o sangue bombando, sendo bombeado para muitas partes do corpo, do cérebro e principalmente na região do coração, na região dos órgãos internos aqui. Ele sai das extremidades, por isso com as mãos e pés congelados e vão para o centro do corpo. Isso tudo o que eu quero reforçar com vocês aqui nesse vídeo, gente, é que muitos assinantes escrevem que às vezes vão aos hospitais, muitas vezes, fazer eletrocardiograma e não descobrem nada no coração, claro, porque é um ataque de pânico, é um ataque de ansiedade. Mas o que eu quero trazer aqui é que muitas vezes pessoas com problemas no coração têm também ataque de pânico, síndrome do pânico. Então, às vezes é difícil separar esse diagnóstico e precisa ter muita cautela e muita sabedoria, fazer os exames corretamente, o acompanhamento médico, para você ter esse critério definido. Um problema cardíaco, que ele é muitas vezes aumentado, intensificado em função da síndrome do pânico, do ataque de pânico, e realmente só o ataque de pânico sem problema cardíaco em função da ansiedade mesmo, não é? E aí você não tem muitas sequelas fisiológicas. Talvez você pode ter uma hipertensão, você pode ter algumas alterações fisiológicas, lembra? Muitas vezes a dor no esôfago, aqui no pescoço, em outras partes do tórax, elas são intensificadas em função do ataque de pânico. E isso cria uma confusão do que eu estou sentindo realmente. Por isso que o medo vem, os depoimentos aqui no canal falam desse medo, desse receio de ser alguma coisa muito grave, mas é porque a intensidade nessa região torácica é muito grande. E você que comente comigo também como que você vivencia essa dor no peito, se você já teve um ataque de pânico, se você tem síndrome do pânico, há quanto tempo, como você se trata, o que você fez para se recuperar e como ter clareza nesse diagnóstico. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assina aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho aí para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e nós somos uma comunidade onde uns possam ajudar os outros. Bem-vindo ao canal. E é claro, é sempre bom reforçar que se você tem algum problema cardíaco, a chance de você ter um transtorno de pânico, uma síndrome de pânico, um ataque de pânico, ela existe. Né? Porque em função da sua preocupação, claro, que é legítima, você tem ali esse problema cardíaco e diante de uma dor ou de um momento que você está mais exaltado, a ansiedade está maior, você pode ter um ataque de pânico e isso repercutir no seu coração, caso você tenha já uma cardiopatia, tá, gente? É preciso deixar claro isso. Se você não tem, não vai causar coisas graves no seu coração, porque você está saudável em termos, não tem nenhuma cardiopatia. E aí é só a ansiedade, o ataque de pânico e a síndrome do pânico mesmo, que precisa ser tratada e ser diferenciada esse diagnóstico para você ter um tratamento mais eficaz. E vale a pena você pensar também que se você tem algum problema no coração, já tem uma cardiopatia e teve uma síndrome de pânico, você tem síndrome do pânico e teve um ataque cardíaco, e você se recuperou, quer dizer que a sua cardiopatia ela deu conta daquele ataque de pânico. Então vale a pena você realmente fazer acompanhamento médico, psicoterápico, os medicamentos todos, mas também entender que muitas vezes um ataque de pânico ele não vai causar nenhum dano maior ao seu coração, né? Ele pode prejudicar alguma função que você já tem no coração, algum problema, mas aí você também celebrar essas vitórias e diminuindo essa ansiedade em relação a essa preocupação com o coração. Porque, como eu sempre falo aqui no canal, a sua ansiedade muitas vezes aumenta e o ataque de pânico ele vem porque você fica com muito medo de que aquela ansiedade, aquele ataque de pânico, a sua síndrome do pânico, ela pode gerar mais doença cardiorrespiratória. E pode sim, né? Mas à medida que você cuida desse transtorno do pânico, essas chances são mais equilibradas e diminuídas. É importante ressaltar também, gente, que muitas pessoas que têm já problemas cardíacos e têm um ataque de pânico, a síndrome do pânico, elas ficam com receio de fazer atividade física, né? Elas ficam mais sedentárias e isso acaba acarretando nelas um maior problema respiratório, cardiovascular, porque você não se exercita. É claro que, de acordo com o seu médico, você tendo acompanhamento médico, você vai fazer aquelas atividades que são mais saudáveis para você. Mas busca sempre buscar essa saúde com todo esse conjunto que nós estamos falando aqui, atividade física, meditação, as medicações todas, para ajudar você a ter mais equilíbrio, né? Mas acontece muito dessas pessoas fugirem de uma atividade física mais leve, por exemplo, com medo desse ataque do pânico e dessas questões de cardiopatia mesmo, né? E até mesmo quem não tem problema no coração
foge porque acha que se esforçar muito na atividade física pode vir a ter um ataque de pânico. E o que a gente sabe no processo terapêutico e psicoterapêutico é que isso faz parte do medo aí, do pânico e da própria ansiedade. Mas que se você não tem nenhum problema cardiovascular, você pode fazer atividade física e ela, inclusive, ela é um facilitador para você controlar, gerenciar melhor os ataques de pânico que você possa ter e os ataques de ansiedade também. E diante desse quadro que você fica com medo de se socializar, de sair, a sua ansiedade aumenta e aí você pode ter ainda mais agravado o seu quadro de síndrome do pânico, de ataque do pânico, porque você não vai fazer o tratamento. Pelos medos que você tem, receios, você fica mais preso em casa, fica com mais medo de ir aos eventos, ao médico também, a fazer o processo terapêutico. Então é muito comum, mesmo entre jovens, o problema persistir, porque a pessoa um pouco que desiste de fazer o tratamento. E o que eu quero estimular você aqui é, vamos aí vigorar, né, e vamos lutar para poder ter saúde e fazer o tratamento e você aí, com certeza, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque à medida que você deixa o tratamento e não acompanha, você tem mais problemas sociais, problemas do emprego, problema conjugal, então isso vai aumentando a sua ansiedade cada vez mais. Cada vez que você foge do tratamento, aumenta os seus sintomas de ansiedade, aumenta a frequência de ataque de pânico e sua síndrome do pânico fica mais delicada ainda. Então é importantíssimo seguir o tratamento e aí realmente ele é um conjunto de fatores, como eu venho falando aqui, para você não ter um reforço e aumento da ansiedade, dos picos de ataque de pânico em função do não tratamento, né? Então, uma vez feito o diagnóstico, é incentivar realmente a você procurar tratamento, porque os resultados do tratamento da ansiedade, da síndrome do pânico, do ataque de pânico são muito promissores e você vai ter uma qualidade de vida muito superior, muito melhor. É importante ressaltar, gente, que os estudos mostram que as pessoas que têm síndrome do pânico e ataque do pânico, elas persistem com dores torácicas durante muitos anos, porque muitas vezes o tratamento não foi feito da melhor forma possível, o diagnóstico também não foi realizado, então há uma prevalência da continuidade da dor torácica durante muito tempo. Por isso que muitos assinantes aqui do canal falam, olha, essa dor é intensa e eu vou no hospital várias vezes, fiz exames muitas vezes, porque uma vez diagnosticado com a síndrome do pânico e os ataques de pânico acontecendo, essa dor torácica ela persiste. Por isso que há essa dúvida muito forte nas pessoas que será que eu tenho uma outra coisa, não é? Porque é persistente mesmo. E aí, como eu sempre falo aqui no canal, o tratamento é a psicoterapia e principalmente a psicoterapia que você faz aí com a linha cognitivo-comportamental, que tem vários estudos mais mostrando a eficácia, a dialética comportamental também. E aí você pode enviar para mim um e-mail, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, para eu te esclarecer mais como é feito esse tratamento da psicoterapia com essas técnicas. E também a medicação, o acompanhamento com o médico é muito importante e geralmente os estudos mostram que os medicamentos de primeira linha são os inibidores de recaptação da serotonina e os medicamentos inibidores de recaptação da serotonina e norepinefrina são aí os medicamentos mais indicados, além dos benzodiazepínicos, que tem aí um resultado muito bom para relaxamento e dos casos de ansiedade, né? Mas, primeira linha, os antidepressivos são mais indicados no tratamento da síndrome do pânico, do ataque de pânico e da ansiedade também. E além da meditação, gente, como eu sempre falo aqui, milhares de estudos têm mostrado a eficácia da prática da meditação para você diminuir os seus sintomas físicos, mentais, emocionais da ansiedade. E como eu sempre falo aqui, a meditação não necessariamente precisa ser de olhos fechados, sentado. Você pode meditar andando, caminhando, cozinhando, lavando louça, fazendo uma atividade, porque o objetivo é treinar o seu foco, a sua atenção no aqui e no agora, que é o principal objetivo do Mindfulness, da meditação plena. Combinado? E mais uma vez, quero ressaltar que o tratamento do transtorno do pânico e da ansiedade, eles têm resultados muito bons, então fique tranquilo que com o tratamento você vai ter mais equilíbrio. E além dos medicamentos inibidores de recaptação da serotonina e norepinefrina, noradrenalina, você tem venlafaxina, você tem os antidepressivos tricíclicos, que são mais pesados, os primeiros de inibidores de recaptação da serotonina e noradrenalina, eles têm efeitos colaterais menores, então eles não causam dependência química e aí vale a pena investir nesse tipo de tratamento. E você pode conversar com o seu médico, com o psiquiatra
para poder te dar uma orientação e você ter realmente uma medicação mais apropriada, inclusive de fazer junções. Você pode fazer um mix de medicação, não é? Os benzodiazepínicos com os antidepressivos, e aí dependendo aí do seu médico te oferecer, você vai com certeza progredir no seu tratamento. E ainda é muito importante a sua participação, porque você sabe que a medicação como um todo, as medicações, principalmente as medicações psiquiátricas, elas têm um resultado muito pessoal. De repente você especificamente não se deu bem com um tipo de medicamento, então ligar para o seu médico, voltar no médico, falar com ele, olha, eu não me senti bem, eu acho que talvez é melhor a gente trocar. Esse diálogo é fundamental e existem muitos outros tipos de medicamentos que o médico pode estar oferecendo para você. E até você se ajustar, e com certeza você vai conseguir, junto com a psicoterapia, que é fundamental, para você diminuir esse mal-estar que é tão forte, não é? Muito difícil mesmo de lidar. Entre os medicamentos benzodiazepínicos, a alprazolam e clonazepam são os mais utilizados e com resultados bem eficazes. Outro fator importante, você sabe que muitas vezes quando você começa a tomar um medicamento antidepressivo ou um benzodiazepínico, você pode ter sintomas como tremores leves, um aumento da ansiedade, ter sintomas de náuseas também, né? Depende de cada pessoa. Então, ter paciência para isso passar, para você sentir o efeito do medicamento, que geralmente é entre 2 e 4 semanas, né? E aí você pode começar com uma dose pequena, por exemplo, a paroxetina com 10 mg ao dia e a fluoxetina com 25 mg ao dia. Então, começa com uma dosagem menor para você depois ir aumentando. Então, conversa com o seu médico, você pode dosar essa medicação até se acostumar e o medicamento começar a fazer efeito. E também vale a pena ressaltar que se você tem uma síndrome do pânico, vale a pena esperar um pouco mais tempo para a medicação fazer efeito, né? Geralmente entre 8 e 12 semanas, e você ainda tomar a medicação por mais tempo. Então não pare a medicação, invista na sua paciência, na sua tolerância, que com certeza gradativamente os resultados vão aparecer. Não é de uma hora para outra, né, gente? Tem que ter uma paciência, um certo cuidado para ir pouco a pouco você conseguir vencer esse transtorno que é tão ruim, né? Então, queridos, é sempre bom a gente estar reforçando que a síndrome do pânico, os ataques do pânico, eles são tratáveis com psicoterapia e medicação e muitas vezes demandam um maior tempo, mais prolongado, no tratamento. E também maior paciência e tolerância com o uso de medicamentos, tanto antidepressivos quanto os benzodiazepínicos. E que os dois juntos, as duas classes de medicamentos juntas, podem trazer maior benefício junto com a psicoterapia também, não é? E é claro que esses medicamentos precisam ter mais tolerância e paciência também para eles começarem a fazer efeito depois de 8 a 12 semanas e continuar o tratamento por mais tempo. E junto com a psicoterapia, você conseguir trabalhar suas crenças, as suas percepções, a sua forma emocional, o jeito de perceber muitas vezes o ataque de pânico, porque muito da gravidade com que você vê aquele ataque de pânico faz com que ele aumente. E também é muito importante saber que as pessoas que sofrem de síndrome do pânico, de ataque do pânico mais frequentes, elas tendem a frequentar mais hospitais, laboratórios, ambulatórios de emergência, porque elas ficam mais apavoradas e fazem exames mais recorrentes, que é como a gente vê aqui no canal os depoimentos, que as pessoas voltam 2, 3, 4, 10, 12, 19 vezes até há depoimentos aqui, voltam porque realmente tem receio de que essa dor possa ser uma coisa mais grave. E também nós vimos aqui nesse vídeo que essa dor torácica, essa dor próximo do coração, ela está ligada também a uma tensão aqui muscular na área do esôfago, do pescoço, e também as questões de respiração, a dificuldade de respiração trava bem a musculatura e essas dores elas persistem por mais tempo. Por isso que dá a sensação de que, nossa, eu estou tendo alguma coisa mais grave do que um pânico, do que uma ansiedade, porque a dor persiste por mais tempo, ok? Que espero que você tenha aí compreendido essa mensagem e comente aqui comigo, com a comunidade, para nós termos essa rede de apoio. Qual a sua experiência, como você tem vencido essas dores no peito, esse trânsito que é tão difícil para nós diante da ansiedade, o transtorno do pânico também, os ataques de ansiedade, ataques de pânico. Conta aqui para nós, a sua experiência ajuda muitas pessoas aqui ao redor. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente aqui no canal, compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, no Facebook, porque nós crescemos a comunidade e o canal também. Um grande beijo, até o próximo vídeo.